E aí pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Aldrin de Carvalho, esse aqui é o meu canal, que é o canal do Aldrin, e hoje a gente está aqui novamente para dar prosseguimento à nossa história da filosofia, com base na história da filosofia do Giovanni Reale e do Dario Antiseri. Hoje, seguindo falando de Duns Scotus, no último vídeo a gente fez uma introdução ao pensamento dele, falou um pouco sobre... aliás, no penúltimo vídeo a gente fez uma introdução ao pensamento dele, a pessoa dele. No segundo, a gente falou sobre as relações entre filosofia e teologia. E neste terceiro agora vídeo sobre Duns Scotus, a gente vai aprofundar um pouco, vai começar a aprofundar mais a parte metafísica da sua filosofia. No caso, hoje a gente vai falar sobre a questão do ente unívoco, como é que ele aparece inserido no pensamento de Duns Scotus, e nos próximos vídeos a gente vai ver alguns desenvolvimentos disso, como é que, onde é que se encaixa Deus nessa história, qual que é a relação do ente com Deus e assim por diante. Mas antes da gente então entrar no assunto do vídeo de hoje, eu gostaria de lembrá-los de que vocês podem apoiar o canal financeiramente de algumas formas diferentes, ok? Uma delas, comprando os livros pelos links na descrição. Você vai achar um link da Amazon aí embaixo, mesmo preço para você, só que eu ganho uma comissão em cima do valor, então para mim é muito vantajoso e para você não muda nada. Além disso, você pode fazer uma doação pontual pelo Pix, que está aí embaixo, pelo botão Valeu, que tem aí, ou pelo Super Chat, durante alguma live que estiver rolando aqui no canal. Além disso, você também tem a opção, que é a melhor de todas, de fazer uma doação pelo Apoia-se. O Apoia-se, para quem não sabe, é uma plataforma de apoio mensal, em que você seleciona qualquer valor, no meu caso, a partir de R$2, para você me doar mensalmente. E, enfim, por mais que você só dê R$2, pode parecer pouco, mas é bastante importante porque eu tenho a certeza de que eu vou receber no mês seguinte. Então, enfim, isso me dá uma segurança que me permite me planejar aqui com os gastos do canal. E, enfim, eu gostaria então, finalmente, de agradecer aos 4 apoiadores que a gente tem, que ficaram aí com a gente nos últimos meses, que são o Pedro Barbosa, o Cássio, a Andressa e o Luiz. Muito obrigado, gente, sempre agradeço aqui, faço questão de agradecer. Obrigado por me darem algum dinheirinho para me ajudar a pagar os livros, porque, enfim, esses livros são caros e tem muito livro que nem aparece aqui, que estão fazendo parte do processo de fazer esses vídeos. Então eu agradeço demais a vocês que estão apoiando, e se você ainda não apoia, sinta-se convidado a apoiar. Mas enfim, vamos pro vídeo. Mas enfim, gente, vamos ver o que o Reale tem aqui para nos dizer acerca da metafísica do Duns Scotus. Com a intenção de evitar equívocos e deletérias misturas entre elementos filosóficos e elementos teológicos, Scotus propõe submeter à análise crítica todos os conceitos complexos, a fim de obter conceitos simples, com os quais se deve então proceder à construção de um discurso filosófico fundamentado. Então a gente viu no último vídeo como que o Scotus tem uma preocupação muito grande com distinguir a filosofia da teologia, delimitar qual que é o objeto próprio da teologia e qual que é o objeto próprio da filosofia, de modo que cada campo tenha a sua autonomia e não fique um se metendo nos assuntos do outro. E para então fazer essa distinção, ele pretende dizer então quais são os fundamentos, e qual que é o objeto do discurso filosófico. Começar a arrumar fundamentos sólidos sobre os quais o discurso filosófico pode se construir, considerando que ele está separado então da teologia. Para a gente ter bem clara essa distinção entre a teologia e a filosofia, a gente precisa distinguir bem qual que é o objeto dessas ciências. E a gente já tratou um pouco mais disso no outro vídeo. Mas nesse vídeo agora ele vai aprofundar justamente a questão do objeto da filosofia. Que, enfim, como a gente vai ver, vai ser o conceito de ente, ou de ser. Mas a gente já vai chegar a esse ponto. Então, para poder encontrar os fundamentos do discurso filosófico e fazer um discurso bem fundamentado sobre esses fundamentos, a gente precisa submeter à análise crítica todos os conceitos complexos a fim de obter conceitos simples. Então, pegar esses conceitos que a gente tem, que tem uma série de partes lógicas, que envolvem um monte de notas características, um monte de notas essenciais, e dividi-los justamente em suas partes, de maneira a simplificá-los cada vez mais, para a gente entender quais são aqueles conceitos mais básicos, para que o nosso discurso fique claro. Fique claro e distinto, para usar até uma forma de colocar que é bastante moderna. Mas para que a gente não comece a confundir as coisas, para que a gente não dê margem para as ambiguidades que podem gerar numa tensão entre filosofia e teologia, quando essas coisas, na verdade, deveriam estar separadas. E é o que ele diz aqui, se não alcançarmos essa simplicidade, as combinações de conceito conterão ambiguidades ou passagens injustificadas. Então, se a gente pega um conceito e vai destrinchando esse conceito nas suas partes,
né, nos conceitos mais simples que estão contidos dentro deles, a gente vai tendo uma clareza cada vez maior do que é aquilo de que a gente está falando, né? E, enfim, quando a gente faz isso, a gente começa a evitar ambiguidade, né? A gente para de confundir as coisas. Isso acaba tendo um reflexo maior quando a gente vai tratar dessa coisa da filosofia e da teologia, né? Assim como os conceitos particulares vão se delimitando e vão se distinguindo, né, também nessa parte mais geral do estudo, as coisas vão tendendo, né, digamos assim, o efeito dessas distinções que a gente vai fazendo nos conceitos vão tender a reverberar, né, nesse aspecto macro, né, das duas ciências. De modo que seja mais complicado mesmo, mais difícil da gente confundir teologia e filosofia. Isso acaba valendo também para as outras ciências. E aí ele diz aqui, né, aquilo que existe e sobre o que meditamos é complexo. A função do filósofo é contribuir para dissipar tal complexidade, antes de mais nada, ajudando a pôr em ordem e ver claro na selva de nossos conceitos. Então, a maior parte dos conceitos que a gente usa quando vai falar das coisas da realidade, para falar delas, a gente usa conceitos complexos, né? Conceitos que envolvem dentro de si outros conceitos. Então, vamos pegar um exemplo bem simples aqui, né? Bem claro, bem próximo de nós, né? Porque, enfim, acho que exemplo é bom para a gente ver essas coisas. Desculpa se demorou muito para chegar ao exemplo, mas, enfim, demos o exemplo agora. Conceito de homem, por exemplo. Definição clássica, homem é um animal racional, né? O conceito de homem, portanto, é um conceito complexo, né? Ser homem envolve ser animal e envolve ser racional. São dois elementos da definição de homem, né? São duas partes conceituais do conceito de homem. Portanto, quando a gente está falando sobre o que é um homem, para evitar uma ambiguidade, para não causar nenhuma confusão quanto ao que é isso de que a gente está falando, ou seja, o que é o homem, para a gente não ter problema com isso, a gente precisa pegar o conceito de homem e destrinchar nessas partes, né? Ver o que está contido no conceito de homem, que é mais simples, por sua vez, do que o conceito de homem. No caso, no conceito de homem, está contido o ser animal, está contido o ser racional. E aí, enfim, a gente poderia continuar se perguntando, né? Então, o que é animal? E a gente continua dividindo animal. Né? E o que é ser racional? E a gente continua dividindo o que é ser racional. Mas, só com esse exemplo, já é bastante tranquilo da gente visualizar como esse processo, né, de descomplexificação, né, de simplificação, torna mais claro, tornam mais claros os nossos conceitos e torna mais claro o nosso processo de conhecimento também, né? Torna mais clara a nossa atribuição de conceitos a coisas, né? A própria palavra homem, por exemplo, ela pode gerar uma certa ambiguidade, né, com relação a, por exemplo, se eu digo homem, eu posso estar me referindo ao homem como humano, isso pelo menos no português, né? Mas eu posso estar me referindo ao homem como humano, mas posso estar me referindo ao homem como humano do sexo masculino. Então vejam, né, eu tenho a mesma palavra aí que está sendo usada para designar duas realidades diferentes. Né? E uma forma da gente distinguir como aqui que a gente está se referindo em cada um desses casos é justamente pegando o conceito de homem e fazendo essa análise, né? Observando o que está contido nesse conceito de homem. No caso, quando eu digo que homem é um animal racional, quando eu decomponho o conceito de homem nessas duas partes, já fica bastante claro que eu não estou falando do homem enquanto ser masculino, simplesmente. Né? Eu estou falando nesse sentido mais geral que se refere à humanidade como um todo. Né? Então, essa descomplexificação, né, o ato de fazer essas distinções, facilita a gente entender do que a gente está falando e evita qualquer tipo de ambiguidade. E a função do filósofo, segundo os Scotus, então, seria justamente dissipar essas complexidades, de modo a encontrar os conceitos simples que compõem os conceitos das coisas mais complexas. E, em tal contexto e com essa função, ou seja, buscando isso, né, tendo em vista que essa é a função do filósofo, fazer distinções, Scotus elabora a doutrina da distinção, que envolve aqui a distinção real, distinção formal, modal, e a gente vai ver mais adiante também a distinção de razão. Então, o Scotus vai elaborar um quadro de distinções possíveis que a gente pode fazer nos conceitos, de modo a simplificá-los cada vez mais, né? A cada vez mais conseguir enxergá-los em suas partes. E assim encontrar conceitos mais simples e assim contribuir para essa simplificação que, segundo ele, é justamente a tarefa do filósofo.
Esse é o caminho que leva do complexo ao simples, que supera as incompreensões e vence as falsas pretensões. E ele começa a traçar essas distinções aqui, né? Ele dá um exemplo para cada uma dessas distinções. Ele diz aqui primeiro que entre Sócrates e Platão há uma distinção real. Entre a inteligência e a vontade, a distinção é apenas formal. Entre a luminosidade e o seu grau de intensidade, a distinção é modal. Distinção de razão ele vai deixar para comentar um pouco mais adiante. Mas vamos aqui por partes então, né? Entre Sócrates e Platão há uma distinção real. A gente consegue ver claramente do que ele está falando aqui, né? Quando eu vejo Sócrates e vejo Platão diante de mim, e obviamente isso aqui se estende a quaisquer outras duas pessoas que você escolher, que você já deve ter visto na sua vida, eu vejo claramente que são duas coisas distintas. Né? Quando eu digo Sócrates, eu estou me referindo àquele indivíduo, àquela entidade. Quando eu digo Platão, eu estou me referindo àquela outra. Né? Eles estão realmente separados, de modo que é uma distinção que é bastante intuitiva. Né? Dificilmente você vai confundir Sócrates e Platão a partir do momento em que os dois estão à sua frente. Né? Você percebe claramente que eles são coisas distintas. Então a gente tem esse primeiro grau de distinção, que é uma distinção mais bruta, talvez. Né? É menos sutil. É bastante óbvio quando a gente vê. Não precisa pensar muito para perceber que Sócrates e Platão, ou que duas pessoas quaisquer que estejam na minha frente, são coisas diferentes. Enfim, são conceitos diferentes, né? A gente poderia colocar. Essa é a distinção real. Agora, entre a inteligência e a vontade, a distinção é apenas formal. Né? Então vejam. Vamos continuar no exemplo do Sócrates e do Platão. Exclui o Sócrates e deixa só o Platão ali na nossa frente. No Platão, ou melhor, na alma de Platão, está presente a inteligência e a vontade. Só que percebam que a inteligência e a vontade, é claro, elas são distintas, né? Enfim, a gente tem inteligência e vontade, são faculdades distintas, são operações distintas do nosso ser, mas que estão numa mesma pessoa. Né? No caso, estão nesse mesmo algo que é a alma humana. A alma humana tem essas duas potencialidades. Tendo isso em vista, é curioso, porque a gente reluta um pouco em dizer que elas são entidades diferentes, mas ao mesmo tempo a gente não vai dizer que elas são a mesma coisa. Né? Existe uma distinção entre inteligência e vontade, mas é uma distinção que é diferente daquela que existe entre Sócrates e Platão. Sócrates e Platão são muito evidentemente distintos, né? Inclusive espacialmente distintos. Um está aqui, outro está ali, um é de um jeito, outro é de outro. Você vê que são dois indivíduos. Agora, no caso da distinção formal, que é como ele chama essa distinção como a que existe entre a inteligência e a vontade, a gente vê que, apesar de ter aí duas formalidades diferentes, vamos dizer assim, né? Existe uma coisa que é a inteligência e uma coisa que é a vontade, elas estão juntas, né? Cada uma delas, digamos assim, não tem ser o suficiente para constituir uma unidade por si só. Aliás, perdão, uma entidade por si só. Cada uma delas não é um ser separado da outra. Os dois estão na alma humana. De modo que aí a gente tem um tipo de distinção diferente da que existe entre dois indivíduos humanos, no caso do Sócrates e do Platão. De modo que, enfim, ele se vê na necessidade de dar um outro nome para isso. E o nome que ele dá para essa outra distinção é justamente de distinção formal. Ao contrário da distinção real, que a gente viu anteriormente, existente entre Sócrates e Platão. E aí ele menciona a distinção modal, como a que existe entre a luminosidade e o seu grau de intensidade. De fato, imagine uma luz, uma luz qualquer que está brilhando. Existe uma diferença entre a luz, vamos usar o termo dele aqui, entre a luminosidade e o grau dessa luminosidade. Tanto que a gente vê na realidade coisas com luminosidades distintas. A tela do meu computador que está com o apoia-se aberto aqui na frente tem uma certa luminosidade. O light ring que tem aqui na frente me iluminando tem uma outra luminosidade. Enfim, as estrelas do céu tem uma outra. O próprio Sol tem uma muito maior do que as outras luminosidades com as quais a gente está acostumado a lidar. Então percebam que apesar de haver luminosidade em todos esses entes, há luminosidades em graus distintos. Então a gente consegue conceitualmente separar o que é a luminosidade e o que é um grau dessa luminosidade, uma intensidade dessa luminosidade. Isso aqui ele diz que isso vai ser um exemplo de uma distinção de modo, uma distinção modal entre a luminosidade e o grau
né, o grau de intensidade dessa luminosidade. E essa última distinção, né, justamente a distinção modal, ela vai ser muito importante para o decorrer desse vídeo, então fiquem com ela na cabeça. Inclusive, talvez ela fique até um pouco mais clara quando a gente começar a aplicá-la para falar da distinção entre Deus e os homens. Mas enfim, entre Deus e a criatura, na verdade, né? Mas a gente já vai chegar lá. Enfim, então ele traça de início essas três distinções: distinção real, formal e modal. E se isso é verdade, então pode-se conceber um conceito sem outro, sendo deletério considerar os conceitos juntos como se constituíssem uma só noção. Então, ele elabora essas distinções, esses tipos de distinção, né, esses gêneros de distinção, justamente para que a gente perceba, né, que dá para a gente conceber um conceito sem outro. Né? Desses conceitos que estão sendo distinguidos por essas três distinções, a gente consegue conceber um sem conceber o outro. De fato, a gente consegue conceber a inteligência sem a vontade sem inteligência. São conceitos que em si mesmos são separáveis. A gente consegue imaginar uma coisa isoladamente da outra, independentemente dela. E o contrário também. Sócrates e Platão, principalmente, né? Aquele caso que para nós é mais evidente, né, a distinção. E também a luminosidade e o grau de intensidade você consegue considerar como coisas separadas. Né? Apesar de, na realidade, elas se encontrarem sempre juntas, a gente pode separá-las conceitualmente e entender uma coisa é o grau de intensidade da luz e outra coisa é a própria luz, né? A própria luminosidade emitida pela luz. São coisas distintas, são conceitos distintos. A gente pode separá-los conceitualmente, mesmo que na realidade essas coisas apareçam juntas ou, como no caso do Sócrates e do Platão, apareçam separadas. Mas enfim, o que importa é que aqui ele está puxando isso para um plano lógico. Né? Conceitualmente essas coisas são independentes. A gente pode conceber uma sem a outra, considerar uma sem levar em conta a outra, etc, etc. Então é deletério considerar os conceitos juntos como se constituíssem uma só noção. Né? A gente não pode considerar que a luminosidade e o grau da luminosidade são uma coisa só. Senão gera ambiguidade. A gente está juntando dois conceitos que não estão juntos. Dois conceitos que são separáveis. Né? A gente não pode achar que o grau de intensidade da luz faz parte do que é ser luz. A gente também não pode pensar que inteligência e a vontade formam uma coisa só. Não, elas são separáveis em alguma medida, nesse plano conceitual. E Sócrates e Platão, evidentemente, a gente não vai achar que são uma coisa só, né? Eles são evidentemente separáveis. Mas então notem, né, como poderiam surgir muitas complicações se a gente começasse a misturar essas coisas, né? Se a gente deixasse de fazer esse tipo de distinção. E ele diz aqui, né, que além dessas distinções, que têm o seu fundamento na realidade, há também a distinção da razão, que, de certa forma, não possui um fundamento na realidade. E essa distinção de razão que se dá quando decompomos ulteriormente um conceito, para compreender mais claramente seu conteúdo, sem que isso tenha correspondência na realidade. Então, novamente, né, eu falei do conceito de homem no começo. Né? Foi esse exemplo de distinção que eu dei. Você pode pegar o homem, distinguir o que o homem implica, né, o que está contido na ideia de homem, no conceito de homem, mas isso não necessariamente tem um reflexo no real. Né? Não necessariamente homens existem, só porque eu estou concebendo um homem distinguindo as suas partes. Né? A gente poderia, sei lá, pegar o conceito de um dragão, por exemplo. Acho que todos aqui concordam que não há dragões, na realidade. Mas eu posso dizer que o conceito de dragão implica ter asas, implica ser um réptil, implica ter escamas, implica cuspir fogo, enfim. Mas percebam, né? É possível fazer essas distinções no plano da razão, ainda que não tenham correspondente no real. Né? E aí, assim, o Reale fecha aqui com essa quarta distinção. Né? Porque a gente teria a distinção real, formal e modal, que tem um fundamento direto na realidade, e a distinção de razão se soma a essas três, não tendo essa referência direta a algo real. Né? Inclusive ele até diz aqui, né, que trata-se mais de uma necessidade lógica do que ontológica. Né? Quando a gente está pegando aí, quando está fazendo uma distinção de razão no interior de um conceito, né, destrinchando, né, distinguindo-o em conceitos que estão nele inclusos, a gente vê que esse conceito maior, que inclui esses dois pequenos, guarda com eles uma relação de necessidade lógica.
né? Quer dizer, quando eu falo em homem, eu falo necessariamente em algo racional, e falo necessariamente em algo que é animal. Então, apesar de não haver nenhum homem na realidade, o que a gente sabe que não é o caso, há homens na realidade, mas ainda que não houvesse, faria sentido em falar disso, né? Porque ser homem é ser animal racional. Então implica ser animal e implica ser racional, né? É uma necessidade lógica entre conceitos, né? A realidade não entra nesse jogo em nenhum momento. Bem, então esses são os 4 tipos de distinção que o Scotus faz. Pois bem, quando se fala de univocidade, a propósito da filosofia escotista, o que se pretende é falar da simplicidade irredutível a qual todos os conceitos complexos devem ser reconduzidos. Né? Então a gente vai desenvolver aqui esse conceito de univocidade um pouco mais. Mas então o Scotus vai tentar reduzir a simplicidade máxima todos os conceitos. Né? Ele vai pegar todos os conceitos complexos e vai dizer, olha, qual é o conceito que é comum, né, e que perpassa todos esses conceitos complexos. Se a gente for distinguindo, né, fazendo distinções, repartindo todos esses conceitos complexos, dissipando toda essa complexidade, até chegar em algo mais fundamental, o conceito mais simples de todos, que está incluso em todos os outros conceitos complexos, qual vai ser esse conceito? Né? Esse é o procedimento que ele quer fazer. Porque justamente, né, se esse conceito é comum a todos os outros conceitos e fundamenta todos eles, está presente em todos eles, ele, enfim, é essencial para que a gente conheça a realidade. É fundamental que nós o conheçamos na medida em que ele é aplicável a todas as coisas, né, na medida em que ele vai ser predicável de todas as coisas. Ou seja, trata-se dos conceitos que Scotus chama de conceitos simpliciter simplices, simplesmente simples, no sentido de que cada um deles não é identificável com nenhum outro. Né? Então eu não poderia destrinchá-lo em parte e identificá-lo com essas partes, justamente porque ele é simples, ele não tem partes, ele é o mais fundamental. Eu trouxe esse vocabulário agora da identificação, né? Vamos trazer para o caso do homem de novo. Eu posso identificar o conceito de homem com as partes lógicas do conceito de homem. Eu posso dizer, o homem é racional, o homem é animal, ou em conjunto, o homem é animal racional. Eu posso identificar um conceito com as partes que eu deduzo de dentro desse conceito, com as partes lógicas dele. Então, notem aqui, então, o conceito mais simples de todos, evidentemente, não pode ser identificado com nenhum outro, justamente porque ele não tem conceitos menores inclusos dentro dele. Ele é, digamos assim, o conceito mais menor de todos, né? Ele é o menor conceito de todos, que está ali por trás de todos os outros conceitos. São conceitos que só é possível negar ou afirmar de um sujeito, mas não ambas as coisas juntas. Então, esse conceito, justamente pela sua simplicidade, a gente só vai poder falar das coisas, só vai poder afirmá-lo das coisas ou negá-los das coisas, sem um meio termo. Se essa afirmação soa um pouco descontextualizada, o Reale diz aqui logo em seguida. Né? A gente não pode afirmar e negar as duas coisas, a mesma coisa simultaneamente, de um conceito, no caso de um conceito unívoco, como seria o caso, por exemplo, dos conceitos analógicos, né, que, dada a sua complexidade, podem ser afirmados e negados ao mesmo tempo em relação ao mesmo sujeito a partir de ângulos diferentes. Então, conceitos análogos, né, analógicos, eles podem ser negados sobre um certo aspecto e afirmados sobre outro. A gente lembra aqui que para Santo Tomás o conceito de ser é um conceito dessa natureza. Um conceito dessa natureza, que a gente aplica a Deus, o ser, diz que Deus é e Deus que nós somos, mas num sentido diferente. Existe uma variação no significado dessa atribuição que a gente dá do ser, tanto a Deus como a nós. A gente atribui o ser a cada um dos dois de maneiras distintas, com significados distintos, apesar de semelhantes sob certo aspecto. Então por isso que ele está dizendo aqui, a gente pode afirmar e negar de certa forma. Eu posso dizer que eu não sou, na medida em que Deus é, justamente porque Deus é num sentido muito mais absoluto. Então diante dele eu não sou, mas por outro lado eu posso dizer que como eu sou, como eu de fato existo, eu posso daí dizer que
se eu sou, então Deus não é, porque Deus é algo muito superior a isso. Né? Se eu digo de mim que eu sou, de Deus eu devo dizer algo totalmente diferente, porque Ele é muito superior a mim, infinitamente superior a mim. Então a doutrina da analogia, ela comporta esse sim e não simultâneos da predicação que está sendo o conceito analogado. Né? Então, se eu digo que o conceito de ser é predicado por analogia, com isso eu estou querendo dizer que eu posso dizer que sim sobre certo aspecto e dizer que não sobre outro aspecto. Posso dizer que o homem é sobre certo aspecto e que não é sobre certo aspecto. Que Deus é sobre certo aspecto e que Deus não é sobre certo aspecto. Eu posso eu tenho sempre essa ambiguidade, vamos dizer assim, né? Essa duplicidade. Mas é que tá, esse tipo de conceito para os Scotus não está valendo aqui. Ele está buscando aquela unidade mais simples, aquilo que inclusive torna a analogia possível, que é aquilo que torna os conceitos que estão participando da analogia analogáveis. Né? Aquilo que existe de comum, de efetivamente comum, de univocamente comum. Né? Ele está procurando aquilo que eu posso dizer no mesmo sentido, tanto de mim, quanto de Deus, quanto de qualquer outra coisa. Né? É isso que ele está procurando. Né? Esse conceito cujo significado único e claro é comum a literalmente todas as coisas e que não se aplica de maneira diferente a nenhuma delas. Então, nesse sentido, ele vai estar buscando um princípio, né? Um princípio não, mas um conceito, né? Que possa ser predicado univocamente. Ou seja, que não tenha essa moleza, essa flexibilidade dos termos analógicos. Né? Que não vai ter essa coisa de sim por um aspecto e não por outro. Não, ele quer procurar aquela coisa que ou eu digo que sim ou eu digo que não das coisas. Esse conceito simples, claro, direto, por assim dizer, né? Cujo significado seja padrão, por assim dizer, seja constante na hora de aplicá-lo às coisas. Justamente para a gente poder estudá-las. Né? Justamente para a gente ir ao fundamento de todas as coisas conjuntamente. Né? E a partir daí chegar a algo que explique tudo, né? De uma mesma maneira. Pois bem, entre todos os conceitos unívocos, o conceito primeiro e mais simples é o conceito de ente, o conceito de ser, porque é predicável de tudo o que de algum modo existe. Então, esse conceito que ele vai achar vai ser justamente o conceito de ser. Vai ser justamente o conceito que Santo Tomás acreditava ser análogo ou analógico. Então aí a gente já vê uma grande divergência com relação a um dos últimos autores aí que a gente estudou, que foi Santo Tomás de Aquino, que é um outro gigante da Idade Média. Né? Ele vai se contrapor a Santo Tomás justamente nesse sentido. Né? Entre outras coisas também, mas principalmente essa doutrina vai ter consequências bastante interessantes para o resto do pensamento dele também. Então, de um lado, Santo Tomás defende a analogia do ser, a analogia do conceito de ente, e, por outro, Duns Scotus vai colocar o ente como sendo unívoco, como se aplicando no mesmo sentido a tudo, inclusive a Deus. Né? Quando eu digo que Deus é e que eu sou, eu estou dizendo a mesma coisa. Justamente porque, ele diz aqui, né, o conceito de ente é predicável de tudo que de algum modo existe. E de fato, né, Deus existe. Eu também existo. Então pronto, isso pode ser aplicado da mesma maneira tanto a ele quanto a mim. E quanto a qualquer coisa que está ao meu redor. Né? Qualquer coisa que existe, eu posso predicar o ser dela. Segundo ele, sempre de uma mesma maneira. Mas o que é o ente unívoco, o fundamento da metafísica de Scoto? Ao falarmos da distinção modal, e aí vejam aqui novamente, ao falarmos da distinção modal, dissemos que é possível conceber uma perfeição, seja a racionalidade, a luminosidade, como foi o exemplo que a gente usou, e etc., sem o seu grau específico de intensidade. A racionalidade de Deus não é a mesma do homem. A luminosidade do Sol é diferente da do Lampião. Ampliando essa distinção modal a todos os entes, pode-se fixar o conceito de ente prescindindo dos modos específicos em que eles efetivamente se concretizam. Então, olha que legal. Eu comentei no começo que a gente alcança os conceitos mais simples partindo dos mais complexos, justamente por processos de distinção. E ele trouxe aqui 4 tipos de distinção: real, formal, modal e de razão.
A distinção que a gente vai ter de aplicar nesse caso para chegar ao conceito mais simples de todos, que é o conceito de ente, o conceito de ser, é a distinção de tipo modal, né? Ele vai dizer que, da mesma forma como a luminosidade do Sol é diferente da do lampião, né, são modos de luminosidade diferentes, também o ser de Deus vai diferir do nosso na medida em que ele se dá por um modo diferente, né, com uma modalidade distinta. Que, enfim, a gente já vai dizer qual é essa diferença, né, de que modo Deus é e de que modo nós somos. Mas o conceito de ente, para ele, subjaz igualmente, tanto no caso de Deus, quanto no nosso caso, né? É o mesmo conceito que está aí, mas sendo aplicado num modo distinto, né? Vai ter uma nota a mais que ele vai acrescentar, que vai fazer essa distinção, que vai separar abismalmente Deus do homem, ainda que os dois sejam no mesmo sentido. Enfim, nesse caso tem-se então o conceito simples, e portanto unívoco de ente, que é universal porque é aplicável a tudo o que existe de maneira unívoca. Com efeito, ele se aplica tanto a Deus como ao homem, porque ambos existem. Né? De fato, ambos existem, ambos não são nada. Né? Vai ser até um tipo de formulação que ele vai fazer também, que eu nem sei citar aqui no livro do Reale, mas ele vai dizer que ambos se opõem ao nada, ambos não são nada. E isso, de fato, disso a gente não tem como negar. Né? Ninguém vai dizer que eu sou nada e que Deus também não é nada. Não. Ambos somos. Então, pronto, há um conceito unívoco aí que permite eu dizer isso dos dois. A diferença entre Deus e o homem, portanto, não está no fato de que o primeiro exista e o segundo não. Como a gente poderia dizer num caso de analogia, né? Ah, não, se Deus existe ou não existo, né? Se Deus é, eu não sou, ou se eu sou, Deus não é. Né? A gente poderia trabalhar nessa oposição, sempre nessa ambiguidade, nessa flexibilidade que um conceito analógico permite. Mas não, para os colotos a gente não pode dizer que um existe e outro não em nenhum sentido. Os dois existem, os dois são. Então a diferença não está no fato de que um existe e outro não, mas sim no fato de que o primeiro existe de modo infinito e o segundo de modo finito. Deus, portanto, existe de modo infinito e nós de modo finito. É essa nota que vai ser acrescentada ao ente que vai separar Deus de criatura, né? Deus de qualquer outra coisa da realidade. Né? Deus existe de modo infinito, nós, criaturas, coisas do mundo, existimos de modo finito, de modo limitado. Ora, deixando-se de lado os modos de ser, o conceito de ente se aplica a ambos da mesma forma. Então o conceito de ente permanece aí, se aplicando igualmente. Mas existe essa característica que se soma aí, né? Mas precisamente pelo fato de prescindir dos modos de ser, o conhecimento de tal conceito não permite identificar os traços específicos dos seres aos quais se aplica. Isso aqui é muito curioso, porque, vamos lá, a distinção que ele está fazendo aqui, vejam bem, é que existe uma diferença modal entre o ser, o conceito de ser, e o conceito de finito e o conceito de infinito. Essas três coisas são separáveis. Uma não implica necessariamente a outra, conceitualmente. O conceito de ente é quando a gente se pergunta sobre o que é o ente, do conceito de ente a gente não pode derivar diretamente o ente ser infinito ou o ente ser finito. São duas notas distintas que se somam ao conceito de ente. Portanto, são conceitos diferentes. Vejam a sutileza do que ele está dizendo aqui. Por isso que ele era conhecido como Doutor Sutil, que foi, acho que, a primeira coisa que eu comentei no primeiro vídeo dos Cotos. Ser, ser ente, existir, não implica necessariamente existir de modo infinito nem de modo finito. Eu não sei se eu falei finito duas vezes, mas enfim, ser não implica ser infinito nem ser finito. O ser independe totalmente de qualquer um desses dois conceitos. É tanto que ele diz aqui, pelo conhecimento do conceito de ser, a partir dele a gente não pode identificar os traços específicos do ser finito e do ser infinito. A gente não pode só do conceito de ser deduzir
ou finito ou infinito. Não, são coisas que vêm de fora do conceito de ser, né? Não é como se nenhum deles viesse sempre acompanhando o conceito de ser. Não é como se o conceito de ser viesse sempre acompanhado de algum deles. Né? Como se o conceito de ser fosse primariamente infinito e aí derivadamente finito. Como se a partir da própria noção de ser a gente pudesse concluir a infinitude ou a finitude do ser. Não. Definitivamente não. A gente pode separar essas coisas, tanto que a gente pode se fazer essa pergunta. Né? O conceito de ser, né? O ser, é finito ou infinito? A partir do próprio conceito de ser a gente não pode chegar a essa conclusão. A gente pode fazer essa distinção muito clara. Pode ser finito, pode ser infinito. Então são conceitos diferentes. E essa distinção modal mais fundamental que ele vai fazer. Né? Ser ente, ser, é separável de ser como infinito e ser como finito. Essas coisas se somam ulteriormente ao conceito de ser. Não estão contidas nele. Justamente porque é um conceito absolutamente simples. Né? É justamente essa ferramenta unívoca mais fundamental que ele estava querendo encontrar. Bem, e com isso podemos compreender quão deformada foi a acusação de panteísmo feita a Escoto por causa da univocidade. Então essa doutrina da univocidade ela vai ser bastante polêmica, e algumas pessoas vão atribuir a ele um certo tipo de panteísmo. Enfim, não cabe a gente se delongar muito aqui, mas o Reale fala um pouquinho mais. Ele diz o seguinte: a noção unívoca de ente é de índole metafísica, no sentido de que expressa a própria essência do ser, ou o ser enquanto ser, e não a totalidade dos seres ou a soma dos seres. Quando a gente fala num panteísmo, a gente está dizendo que Deus é justamente a totalidade das coisas. É a soma de tudo. Deus se identifica com o conjunto das coisas de maneira bastante direta. Mas nesse caso aqui, ele está dizendo que Deus se identifica com o ser infinito. Com o ser infinito. E enfim, também quando a gente está falando do conceito de ser aqui do ponto de vista da metafísica, a gente não está falando do ser total como o conjunto das coisas da realidade. Não, a gente está falando do conceito de ser que, ok, ele é comum a toda a realidade, ele perpassa toda a realidade, ele se aplica a todos os outros conceitos, mas ele não é todos os outros conceitos. É bem diferente dizer uma coisa e dizer outra. Então ele não está identificando a totalidade dos conceitos, a totalidade das coisas do real com o ser. Não, ele está dizendo que por detrás de todas essas diferenças conceituais que há entre as coisas, de todas essas notas e características específicas e tal, existe um conceito de ser que é comum a todas elas. Mas ele não se identifica com elas. Bastante diferente. Exatamente por prescindir dos modos de ser é que Escoto chama tal noção de diminuta ou imperfeita. Essa noção ele vai chamar de imperfeita, o conceito de ser, e enfim, mas isso é algo que a gente ainda vai desenvolver mais, isso vai aparecer mais uma vez ao longo da exposição. Bem, então a gente tem que o conceito unívoco é justamente essa base do nosso conhecimento. Nossa base é a base conceitual de todos os outros conceitos, é o conceito mais simples. E aí o Reale vai falar aqui um pouco pra gente sobre a relação desse conceito de ser, desse conceito unívoco de ser, com a teoria do conhecimento de Escoto. Porque é justamente esse conceito unívoco de ser que vai delimitar o alcance do nosso conhecimento e que vai nos permitir conhecer as coisas, mas a gente já vai chegar lá. Convencido de um dos traços específicos do homem, convencido de que um dos traços específicos do homem é o fato de ser inteligente, inteligência que é a expressão primeira da transcendência do homem em relação a todos os outros seres vivos, Escoto se apressa a precisar o âmbito cognoscitivo do homem, preocupado em não lhe atribuir poderes ilusórios, nem privá-los de suas potencialidades e prerrogativas. Então vamos lá. Diante do fato de que o homem é um animal racional, como eu já acabei dizendo várias vezes ao longo desse vídeo, enfim, noção com a qual vocês provavelmente já estão bastante familiarizados, o Scotus ele vai ter essa preocupação justamente em ver, ok, o homem é racional, mas até onde essa razão pode ir? O que essa razão, o que esse ser pensante pode pensar? O que esse ser conhecedor pode conhecer? Qual que é o limite do conhecimento humano? Porque, enfim, a gente está aqui na Idade Média,
Isso tem muito a ver com a distinção filosofia e teologia também. Mas a gente está aqui na Idade Média e, enfim, existe toda essa preocupação cristã de conservar o mistério de Deus, né, e de entender que a razão humana tem um limite. Ela bate num certo teto em certo momento da sua especulação, né, a certa altura da sua especulação. Então ela é uma razão limitada. Bom, então, dado que é uma razão limitada, né, acho que quando a gente vai filosofar, então, é importante da gente estabelecer quais são os limites dessa razão, né? Até onde ela pode ir, até onde ela não pode ir, né, o que ela está conhecendo no fim das contas. Né? Se a razão é capaz de conhecer, o que ela pode, de fato, conhecer. E ele diz aqui, né, que então o Scotus vai procurar o objeto primeiro do intelecto. Né? Qual que é o objeto primeiro do intelecto? E esse termo, né, essa formulação objeto primeiro do intelecto, é uma formulação que pode causar uma certa ambiguidade, porque a ideia de primeiro geralmente tem os dois sentidos diferentes quando a gente usa, no geral, na filosofia, mas o Scotus vai se afastar dos dois. Vai dizer que não é nenhum nem outro. Ele diz aqui o seguinte: diante da questão do objeto primeiro do intelecto, ele responde antes de mais nada que não pretende tratar do objeto que o homem conhece por primeiro na ordem do tempo, nem do objeto mais perfeito que o homem esteja em condições de alcançar. Então, quando ele está falando de objeto primeiro do conhecimento, ele não está falando daquilo que, na ordem do tempo, acontece em primeiro lugar numa sucessão de conhecimentos. Né? Porque, enfim, alguém poderia dizer que seria o nosso conhecimento sensível. Né? É a primeira coisa com a qual a gente tem contato gnoseologicamente. Né? Nossos sentidos nos informam uma série de coisas. E a partir daí a gente faz abstração dos conceitos e tal, e aí monta, etc. Então, o objeto primeiro da filosofia, né, da razão humana, num certo sentido, seria os dados dos sentidos. Né? Aquilo que a gente conhece primeiro, e a partir deles a gente vai conhecendo as outras coisas. Né? Mesmo que seja um conhecimento abstrativo e material. Mas então não é disso que ele está falando. Não é primeiro nesse sentido cronológico. Mas também não é primeiro no sentido ontológico, por assim dizer, de ser aquele objeto mais elevado que o homem pode alcançar. Que geralmente esses sentidos são colocados meio que contrapostos. Né? A gente tem aquilo que é primeiro cronologicamente, que se dá primeiro no tempo, e aquilo que é primeiro ontologicamente, né? Aquilo que tem uma prioridade ontológica. E aqui o objeto primeiro, nesse segundo sentido, do intelecto humano, seria justamente aquele objeto maior que o intelecto humano pode alcançar, né? A maior coisa que ele pode compreender. Aquela coisa que tem a dignidade mais essencial, mais fundamental, que sustenta todas as outras. Mas também não é nesse sentido que ele vai trazer. Né? Ele vai se afastar de ambos esses sentidos. O que ele quer dizer, então, com o objeto primeiro do conhecimento humano, o que ele está querendo precisar, no fim das contas, são os contornos do objeto que esteja em condições de expressar e, ao mesmo tempo, circunscrever o horizonte cognoscitivo do nosso intelecto. Né? Então, a pergunta que ele quer responder, no fim das contas, é simplesmente o que o intelecto humano pode conhecer. Qual é o objeto próprio da razão? O que a razão conhece? O que ela deve conhecer? E ele faz uma comparação com a questão do olho e o sentido da visão, que deixa isso muito mais claro, né? Deixa a razão dessa pergunta muito mais clara. Porque ele diz aqui que o olho é feito para a cor e o ouvido para o som. Né? O objeto primeiro do olho é a cor. Né? É isso que a gente vê. Né? Essencialmente, tudo que o olho toca são cores. Né? E tudo aquilo que o ouvido ouve são sons. Né? É isso que caracteriza o objeto do ouvido, no caso da visão, e é isso que caracteriza o objeto do olho, no caso da visão. Eu troquei as bolas aqui, enfim. A cor é o objeto primeiro dos olhos, né? Enfim, eles captam através da visão, e os sons são o objeto próprio do ouvido, é justamente esse processo que a gente chama de audição. E aí então o Reale vai se perguntar, né? Aliás, o Scotus vai se perguntar, né? Qual que seria então o objeto primeiro da razão? Né? Se o ouvido foi feito para ouvir sons e o olho foi feito para ver cores,
A razão foi feita para inteligir o quê? O intelecto intelege o quê? Essa é a pergunta que ele está fazendo. Qual é o objeto que expressa o âmbito efetivo no qual o intelecto pode se mover? Percebam que quando a gente vai buscar a resposta para essa pergunta, a gente está realmente buscando, como ele diz aqui, o contorno do objeto do conhecimento humano. Até onde que ele vai? Qual que é aquele objeto que eu posso dizer que onde ele estiver, o conhecimento humano pode conhecer, e onde ele não estiver, o conhecimento humano não pode conhecer. Sobre o que a razão vai se debruçar, a ponto disso definir o que a razão conhece e o que a razão não conhece. Onde há conhecimento e onde não há conhecimento. Ou melhor, do que há conhecimento e do que não há conhecimento. Porque, novamente, pensa na cor, pensa no som. Onde não há cores, o olho não vê. Não é isso? Uma vez que a cor é o objeto próprio dos olhos, onde há cor, o olho vê. Onde não há cor, não há como ver nada. Não há nada para ser visto, justamente porque o que há para ser visto são cores. E se não há cores, não há nada para ser visto. Mesma coisa os sons. Se você não está ouvindo nada, se não há som, se não há vibração no ar, de modo que cause um som, não há nada para você ouvir. Então você não vai ouvir nada. E aí então volta a pergunta para a razão. O que é que precisa haver para a razão conhecer? O que tem de estar ali e que a razão, de que a razão possa se apropriar? A resposta de Scott para essa interrogação é que esse objeto, na situação atual do homem, é precisamente o ente unívoco, ou o ente enquanto ente. É justamente esse conceito de ente que a gente delimitou agora. De fato, o homem só pode conhecer o que existe. O que não existe, ele não pode conhecer. O que não é, não pode ser conhecido. Como, sendo unívoco, o ente é aplicável, justamente esse conceito de ente unívoco que ele concebeu, é aplicável a tudo o que existe, da mesma forma, o intelecto é feito para conhecer tudo o que existe. Então, se o objeto primeiro do intelecto é o conceito de ente, univocamente considerado, como o Scott o faz, e se o conceito de ente unívoco está presente em tudo, logo, o intelecto pode conhecer todas as coisas. É tudo o que existe mesmo, assim, material, espiritual, particular e universal, não há nada que lhe seja interdito. Todas as coisas são. Com seu pensamento, o homem pode abarcar o universo. Por sua universalidade, o conceito de ente enquanto ente indica a extensão ilimitada do nosso intelecto. Já que tudo é ente, e o ente é o objeto do intelecto, que pode ser conhecido pelo intelecto, logo tudo pode ser conhecido pelo intelecto. A gente tem um silogismo que, enfim, fecha direitinho aí, Então, observem como ele está depositando uma confiança muito grande na razão humana. Como tudo isso que ele desenvolveu até agora tem consequências bastante profundas para as nossas pretensões de conhecimento. Só que aí que está. Ele diz aqui ainda que, todavia, por sua universalidade, justamente por se aplicar a tantas coisas e ser tão geral assim, tão fundamental para os outros conceitos, esse conceito permite entrever a extensão de nosso poder cognoscitivo. No entanto, por sua extrema pobreza e sua generalização máxima, ele também nos faz entrever a pobreza do intelecto. E, por reflexo, a absurda pretensão de certos metafísicos de responderem à complexidade do real. Então vejam bem, de tudo isso que foi dito, ele poderia muito bem, não poderia muito bem, mas assim, ele poderia ficar muito tentado a dizer que a razão pode tudo. Realmente não colocar limites para a razão e para esse tipo de especulação. Como se a gente realmente pudesse conhecer tudo nos mais mínimos detalhes. Mas ele diz aqui que não. Que justamente como objeto próprio do conhecimento humano é esse ente tão geral, esse conceito tão absolutamente genérico, ele acaba deixando de fora as particularidades, as coisas específicas de cada um dos entes, de cada um dos seres, de cada detalhe da realidade. Então, justamente por ter essa apresentação muito geral, ela acaba sendo pobre. Esse conceito, melhor dizendo, acaba sendo pobre. Não tem muita variedade, não leva em conta toda a riqueza que existe na criação, que existe no mundo, que existe entre as coisas que existem. E aí ele diz aqui, pro status isto, ou seja, na condição atual, o intelecto humano é obrigado a seguir o processo de abstração e, portanto, a alcançar o inteligível,
prescindindo pela abstração da riqueza efetiva da realidade concreta. O nosso conhecimento filosófico se detém nas fronteiras do universal e a metafísica, ocupando-se do ser comum, prescinde da riqueza estrutural das coisas. Então o processo de abstração ele vai justamente separando as coisas, né, fazendo as distinções que a gente mencionou no começo, e vai encontrando cada vez coisas mais simples, mais simples, mais simples, e portanto mais pobres, num certo sentido, né, com menos partes, menos complexas, com menos variedade. Então, por isso que ele vê realmente como um absurdo essa pretensão dos metafísicos, né, cuja atividade essencialmente tende ao mais geral, tentar dizer tudo sobre os detalhes mais mínimos da realidade. Né? Parecem movimentos que vão em direções contrárias. Né? A metafísica vai para cima e a complexidade do real se encontra mais abaixo, né? Se encontra-se naquilo que está mais complexo, enquanto a metafísica busca o que é mais simples, mais elevado, mais fundamental. E não leva em conta toda essa variedade. E assim, e aí é curioso, ele deriva uma consequência muito legal disso. Porque ele diz aqui que assim é necessário pôr ao lado da filosofia, em posição subalterna e autônoma, as ciências em particular. E, para os aspectos de salvação da nossa existência, a teologia. Né? Então, olha que legal. Né? Justamente porque a filosofia e a metafísica, né, vamos colocar mais ou menos como sinônimos aqui, né? Enfim, ou pelo menos como atividades que tendem mais ou menos a uma mesma coisa. A metafísica, a filosofia, estão sempre tendendo para cima. Né? Estão sempre tendendo para o mais geral, para o mais abstrato. Tanto que, em última instância, elas alcançam o conceito de ente unívoco, que é a coisa mais fundamental e mais geral da realidade, que está em todos os lugares. É uma generalização máxima, que está presente em tudo que existe. Justamente por isso, justamente porque a metafísica está sempre indo para cima, a complexidade do real fica abandonada. E daí que vem a necessidade das outras ciências, da filosofia da natureza, enfim, de todos os... Modernamente, a gente poderia colocar aqui, né, a biologia, a química, a matemática, que estão se voltando mais para baixo, ao invés de ir mais para cima. Estão tratando dos entes complexos, não ignorando a metafísica, ou não deveriam estar ignorando a metafísica, mas enfim, elas estão olhando para um lugar diferente. Para um lugar para o qual a metafísica tende a deixar de olhar. Ela tende a distinguir, tirar todas essas complexidades e subir para a unidade, para a simplicidade. Né? Agora as outras ciências não, elas lidam com o múltiplo mesmo, né? Com o diverso, com o rico. Então daí que surge a necessidade de também fazer esses outros estudos e não ficar só na metafísica. E particularmente, né, além das ciências particulares, a gente tem a questão da teologia. Né? A teologia ocupa um lugar muito importante aí porque ela vai tratar justamente das coisas que concernem a nossa salvação. Enfim, aspectos da salvação da nossa existência. Aspectos de salvação da nossa existência. Né? Então tudo aquilo da nossa existência que tem algo a ver com o nosso destino eterno, né? Com a gente ir para o céu, com a gente se santificar, etc, etc. Então, vejam como o campo da teologia é um campo bastante particular aí, dentro da realidade. Né? Então, ela é necessária também. A metafísica não vai começar a tratar desses detalhes de salvação, de o que é pecado, o que não é, o que nos afasta de Deus, o que nos aproxima dele. A filosofia está indo para o ser, para o ente, para os transcendentais, para essas coisas realmente grandes, realmente abstratas e gerais. Né? Agora, o tema da nossa salvação é um tema que é um pouco mais específico do que o ente unívoco. Né? Então, ela é necessária e assume um papel importante aí dentro dessa valorização que ele faz das ciências particulares. E bem, gente, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Tema dificílimo, espero que vocês tenham gostado mesmo, assim, porque, enfim, certamente foi a primeira vez que eu me coloquei para explicar isso, e realmente é bastante difícil, mas eu espero que eu tenha conseguido deixar algo mais claro para vocês, peço desculpa se eu não tiver conseguido, mas enfim, deixem no comentário o que você achou, a gente segue para o próximo vídeo para continuar falando de metafísica, adentrando particularmente no que o Scotus vai considerar Deus, né? Que é o ente unívoco, mas que tem aí uma predicação, né? Um modo adicional, que é o fato de ser infinito. Né? Deus é o ente infinito, e são os desdobramentos disso que a gente vai estudar no próximo vídeo. Mas enfim, gente, lembrem-se de apoiar o canal financeiramente da maneira que você puder, mas se você não puder apoiar financeiramente, deixa um like aí, um comentário, já vai ajudar bastante, favorita o vídeo, se inscreve no canal e, o mais importante, divulgue o vídeo para que vocês acharem que possa se interessar. Isso é
fundamental para a gente divulgar filosofia. Beleza? Obrigado, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.